Gente, o pessoal tá chegando. Oi, Thiago. Bom, ó, quem tá aqui eu acredito que me conhece, né? Mari Lorenzetti, aqui do Instituto Me Ilumina. E a minha convidada especial hoje é a Marlise Alves. Eu já conheço a Marlise há uns anos aí, né, Marlise? Já, né? Já foi minha coach financeira, Aham. admiro muito o trabalho dela. E aí eu queria que tu se apresentasse um pouquinho pro pessoal, Marlise. Fala um Ah, tá pouquinho de certo, ti. então. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Mari. Também sou fã do teu trabalho, sei o quanto o teu trabalho tem profundidade, quanto toca a alma das pessoas. E eu trabalho, então, aqui em Florianópolis, né? Sou daqui. E o meu trabalho é relacionado à prosperidade dentro do empreendedorismo. Então, eu trabalho com alguns conceitos relacionados à prosperidade, como, por exemplo, a organização financeira, que faz parte disso. Bom dia para quem está chegando ali. Bom dia, É, Mar. e, e dentro disso, né, a questão de organização financeira, de planejamento financeiro, já que eu sou contadora também e atuo como coach especialista em evolução financeira. Então, meu trabalho, já convido quem está aqui para me seguir, me acompanhar, tem vários conteúdos aí no meu canal. Fiquem à vontade para fazer perguntas e contem comigo daqui em diante. Exatamente, a gente quer a participação das pessoas, façam perguntas, vamos explorar, porque eu acho que o mais legal dessa conversa é que a gente vai unir essas visões que a gente tem, né? A minha. E a gente, né, o trabalho, como eu falei, da Marlise, a pessoa da Marlise, que eu acho que é o mais importante, né? O trabalho é uma consequência até da pessoa, ela é uma pessoa espiritualizada, então eu acho que é a base de tudo, né? Se a gente não tiver os pensamentos, a confiança certas, a gente não vai conseguir manifestar nada. Então, e eu costumo até dizer para as pessoas, eu disse no meu grupo do Telegram lá no canal, eu falei que vai ser com a Marlise, e ela é uma das poucas coaches que eu admiro, porque é bem selecionado, assim, né? Eu escolhi a Marlise porque realmente é uma pessoa que tem muito para agregar, tem o seu diferencial. Tá travando um pouquinho para mim, mas tá tranquilo de ver? Porque para mim a Marlise está travada. É mesmo? Não, para mim tá tudo certo. Ah, então tá. Vamos continuar. Então, eu estava falando para o pessoal que na semana passada a gente falou sobre o estresse. Teve uma live sobre o estresse com a minha mãe, que a Marlice conhece também. Minha mãe é mais da área de. Ah, ela acabou de entrar. Ah, Ela é legal. mais da área de relacionamentos, né? Comunicação eficaz. Só que o que a gente vai falar hoje, mais focado em dinheiro, não deixa de ser um relacionamento, né, Marlise? É a nossa relação com o dinheiro, que Exato. causa estresse, como com outras pessoas também. A gente vive estresse, né? Tem alguns conflitos. Então, e da mesma forma, a gente, né, a minha abordagem é sempre mais para o lado emocional, para ver por que, claro, a gente botou ali estresse. O dinheiro está trazendo estresse para muita gente. Aliás, não é o dinheiro que está trazendo estresse, né? O dinheiro só traz coisas boas. O que está Uhum. trazendo estresse, o problema é o que a gente pensa sobre isso, né? É o que a Uhum. gente está acreditando sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente merece, sobre a dificuldade. Até a Malise vai trazer alguns pontos favoráveis aí desse momento, né? Porque a gente costuma focar, meu Deus, né? A economia vai afundar, tá tudo horrível. E esses pensamentos, essa energia negativa que a gente coloca, é que acaba atraindo mais disso. O nosso foco está nisso e mais disso de ruim vai se manifestar. As pessoas estão achando ruim, ah, meu Deus, mais uma conta para pagar, e aí, quanto mais a gente vai pagar aquela conta com uma energia ruim, achando que é uma coisa ruim, que é mais um peso na nossa vida, uma dívida, mais a gente vai ter dificuldade de se relacionar de uma maneira saudável com o dinheiro e com as contas, né? Porque eu acompanho muito o trabalho, né? Sigo muito o trabalho da Louise Hay, das Uhum. afirmações positivas e tal. E ela diz até que uma conta para pagar, ela na verdade a gente tinha que ter muita gratidão por ela, Uhum. porque alguém confiou em nós, na nossa capacidade, na nossa habilidade de pagar aquela conta. Então a Aham. gente tem que se abrir, né? Se sentir mais confortável nesse universo financeiro, ser amiga do dinheiro, assim como a gente é amiga das pessoas que às vezes a gente sente estresse, mas a gente pode deixar de sentir isso, né? Eu e a Marlise, a gente, quer dizer, eu fiz uma pergunta ali no Instagram ontem sobre os pensamentos das pessoas Uhum. nessa fase. Eu recebi alguns, mas acho que é praticamente em comum com o que eu perguntei para a Marlise quais as crenças que ela via no pessoal agora que ela está atendendo, né? Os medos, o que está trazendo estresse.
E eu queria que tu trouxesse pra gente, Malísia, os pensamentos mais comuns agora, que tu tá ouvindo do pessoal. Bom, eu atendo muitos empreendedores, né? Então, pessoas que têm pequenos negócios, que têm empresas aí com até 10, 15 funcionários, algumas empresas um pouco maiores, mas o maior público que eu tenho em contato são essas empresas que, em sua maioria, estão sendo afetadas agora com a crise, né? Então, o Uhum. maior tipo de pensamento, de crença, de reclamação, enfim, de olhar que as pessoas têm nesse momento, que gera estresse, gera muita preocupação, é a questão do que eu vou fazer para pagar minhas contas. Isso porque as pessoas estavam vivendo num jogo, numa mentalidade de vender o almoço para pagar a janta, né? Então, se eu Sim, não vendo o almoço, como é que eu vou pagar minha janta ou as minhas sim, contas, né? Trazendo aí para outra fala. É claro que, além de toda essa preocupação do mundo dos negócios, digamos assim, a gente ainda tem também as pessoas que são, por exemplo, funcionários públicos ou que são funcionários de empresas, que esses, por enquanto, ainda estão mais tranquilos, uhum, acreditando que o governo, né, como seu chefe, como seu patrão, vai honrar com os compromissos assumidos de remuneração, assim como as empresas estão fazendo de tudo para que realmente esse momento seja mais suave para os seus colaboradores. Pelo menos as que eu tenho acompanhado estão realmente se desdobrando para isso, né? Então, sim. acredito que ele vai para uma questão de realidade mesmo, essa nossa nova realidade, não tem como fugir disso. O dinheiro, ele está tendo um outro valor nesse momento, e é essa novidade que muitas vezes traz esse estresse, né? E agora, como é que vai ser? Uhum, O que eu vou ter daqui para frente? A gente não está mais na mesma situação de um mês atrás. Nós estamos vivendo uma sim, outra situação e a gente precisa se sim. adequar. E mudança gera estresse. Então, vai para todo mundo. É, sim. É, não precisa necessariamente ser um estresse, né? Porque a gente não está acostumado a se sentir bem com o desconhecido, né? O que a gente Exato. não sabe que está por vir. Então dá um certo desconforto. Mas a É gente pode dar as boas-vindas para a mudança, porque pode trazer, geralmente a crise, né? O papel dela é trazer coisas positivas, oportunidades, né? Para gente. E Exato. Eu acho essa. bem interessante essa tua fala, né, Mari? Porque eu até esses dias estava lendo um trecho do Tony Robbins, do Desperte Seu Gigante Interior, e ele fala justamente sobre isso, né? De como a gente pode identificar numa situação de estresse. Então, eu posso dizer, eu tô estressado, tal, não sei o quê. Tá, mas o que que eu tô realmente, né? Qual é o sentimento que tá vindo ali? E o que que eu posso aprender com esse sentimento para gerar uma ação para a gente conseguir sair dessa situação, né? Então, acho que é Exatamente. essa pegada aí que realmente tem que acontecer de É, porque sair desse ponto de uma situação estressante com um aprendizado para a gente conseguir evoluir, né? é isso que eu falo, as pessoas ficam muito focadas naquela sensação, no desespero, né? O estresse, Uhum. ele sempre tem uma raiz ali no medo. Então, eu tô com medo de alguma coisa, medo é uma insegurança, então eu não sei o que vai acontecer. E quando eu começo a confiar mais, né, a ter mais fé, a não me achar também responsável por tudo, a controlar tudo, a prova disso é que aconteceu, né, esse vírus que a gente não tem o menor controle. E a vida é sempre assim, a gente acha que está no controle, né? Agora as pessoas estão vindo para ti muito desesperadas porque não sabem o dia de amanhã, mas na verdade elas nunca souberam. Souberam. Aham, exatamente. Eu gosto de uma frase da Louise Hay também, que acompanho algumas meditações dela, e ela tem uma frase que diz, né, que não se pode controlar o incontrolável. E chegou no momento em que a gente não está controlando o incontrolável, né? E isso deixa esse desconforto de sem saber realmente o que vai acontecer no futuro. É claro que existem e existiam questões relacionadas principalmente ao dinheiro que poderiam diminuir esse risco do incontrolável, né? Como, por Uhum. exemplo, a constituição de uma reserva financeira, um planejamento para um momento de crise. Isso poderia ter sido feito lá atrás. Quem não fez, perdeu, o barco passou, né? O tempo passou para isso. Agora, hoje tem que ser o momento do aprendizado para que realmente esse insight saia e a gente tome ações assertivas daqui em diante. E às vezes é uma questão assim da pessoa, eu acredito muito nisso, né? Que tudo vem por uma razão, né? Então as pessoas que talvez não se prepararam, não têm uma reserva, enfim, são as pessoas que precisavam de uma nova direção, talvez, para a vida. Sim, Quantas pessoas estão, ou até para melhorar o trabalho delas, né? Eu nunca fiz tal melhoria, eu apliquei uma ideia que eu tinha.
Agora que, dizendo assim, a água bateu na bunda, aí a pessoa vai lá e tem que fazer. Isso aconteceu um pouco comigo também. Eu botei para fora, botei em prática, viu? As pessoas estão precisando, sabe? Eu fiz mais com esse propósito, né? De Uhum. ajudar. E tanto o meu trabalho quanto o teu, eles estão sendo muito apreciados agora que as pessoas estão precisando disso, Exato. né? Uhum. E as pessoas, assim, têm uma razão para elas estarem passando por isso. Então, tem que pensar o que que eu tenho para aprender aqui, né? Às vezes bom, agora talvez seja a oportunidade de eu fazer uma outra coisa da minha vida, eu Uhum. explorar um outro talento que eu tenho, né? A mesma coisa com quando acontece uma demissão, alguma coisa assim que te surpreende, como a crise surpreende, né? Sim. Então, é uma oportunidade de crescer na crise, né? Então, ao invés de ficar se debatendo contra aquilo, negando, não, isso não podia ter acontecido, meu Deus, olha quanta coisa, conta para pagar e não sei o que, como é que eu vou fazer? A gente pode botar o foco no que eu posso fazer diante disso, né? Exato. Quais são as possibilidades? Eu acho que sempre começa por aí, né? Primeiro a gente diz não, né? Tem a parte da negação, né? Então, primeiro começa a acontecer, não, isso não vai durar mais do que uma semana que vem já volta tudo ao normal, vou aproveitar isso para tirar umas férias. Não, a gente já vai fazer um mês que a gente está recluso, então é preciso tomar consciência, é preciso olhar ao redor para verificar o que está acontecendo a nível mundial e se dar conta de que realmente a gente está numa crise incontrolável, né? Então, que não está com o poder sobre nós. Ao mesmo tempo em que é hora realmente de aprender e de entender que enquanto eu não aprender, eu não vou conseguir superar essa fase. E eu acredito muito Uhum, nessa frase que tu falaste, né? Que se vem uma crise, incluindo a financeira, é para aprendizado. Então, ou eu vou aprender agora, ou eu vou aprender agora, né? Então, não faz é o dizer empurrão, né, do universo. não, exatamente. Ou você aprende a cuidar do seu dinheiro, a administrar a sua renda, a se dar bem financeiramente, porque esses dias eu ainda gravei um vídeo, né? O título era esse, ou você aprende. Uhum, E na verdade eu falava para as pessoas, né, que existem pessoas passando tranquilamente por essa crise, por mais sim. tranquilamente financeiramente. Por mais que pareça que o mundo está acabando, que as contas estão chegando, que eu não sei mais o que fazer, tem muitas pessoas que estão tranquilos porque fizeram sua reserva financeira, conseguiram chegar até aqui bem. Então, é preciso ter esse olhar também de observação, né? Opa, o que será que as outras pessoas fizeram que eu ainda não fiz? Por que elas são merecedoras de passar por esse momento com tranquilidade e eu não? Então, o que eu preciso aprender com isso, né? Acho que é dentro de... Sim. Só que tem também, isso faz sentido, só que também o contrário ele também é válido, né? É uma via de mão dupla. Porque quando eu começo, independente da minha situação financeira, posso estar no negativo agora, mas se eu começo a me sentir tranquila, e tem Uhum. recursos para isso, tem maneiras de fazer isso, se eu assumo que eu reconheço a abundância do mundo, a abundância de dinheiro, de natureza, Aham. de amor, eu começo a atrair e começo. Assim, vamos botar em palavras mais práticas. Eu me ponho num estado, num espaço de paz, de amor e de confiança que me deixa muito mais propícia a fazer ações que vão me trazer aquela abundância financeira, né? De dinheiro mesmo. Exato. Então, eu não preciso ter o dinheiro para me sentir tranquila, Não, de né? jeito nenhum. Eu acredito que esse é o momento em que nós mais estamos sendo provados na fé, na crença em algo superior, na crença em É, Deus. Eu acredito em Deus e eu acredito que esse o momento em que a gente tem que se lançar nos braços do Pai, enfim, nos braços de quem a pessoa acredita, né? No sentido de crer verdadeiramente que existe algo maior, que existe uma força maior que vai providenciar. Eu acredito na providência, providência divina, providência do universo. sim, Então, é dentro desse olhar mesmo que tu traz, né? De que o universo é sim, tão abundante, a Terra é tão cheia de bênçãos e de graças, por que eu não vou ser merecedora disso? Então, é. esse é o momento, se a gente está vivendo um momento de crise, a troca do olhar precisa ser feita agora. É como mudar o óculos, né? Se não foi feito até então. Até porque, Malise, a gente percebe isso, né? Se a pessoa hoje, se quando ela tinha dinheiro, antes da crise, vamos supor que ela tinha mais segurança, enfim, ela era uma pessoa que era estressada já no seu trabalho. E agora ela está estressada. Então, é Continua. uma coisa que vai continuar. Se a pessoa não era estressada antes, ela vai continuar não estressada. Então,
A pessoa estressada, mesmo que ela receba o dinheiro, a chance é muito grande dela continuar estressada, às vezes até mais, porque vai ter mais dinheiro para administrar, vai ter mais Aham. medo de perder, né? Uhum. Então, o estresse independe da quantidade de dinheiro, né? Independe. Na verdade, Sabe que... sim. Hum, Eu eu ia ia contar uma história. Eu ia comentar sobre Ah, isso que tu falaste, né? Que o dinheiro ele apenas potencializa as pessoas. Então, quem é estressado, ele vai sim, continuar estressado. Quem ou mais. é doador, por exemplo, tem aquelas pessoas que gostam de doar. Agora, nessa fase, a gente acha vários doadores, pessoas generosas, sendo generosos também. Agora, quem era mesquinho vai fechar o cofre a 7 chaves e vai continuar mais mesquinho ainda, né? Então, o dinheiro, tanto o excesso quanto a falta, ele vai potencializar quem a gente é. E aí, É, ele tá dentro do ser e não dentro do ter, né? exatamente, é uma ótima visão. E quando a pessoa está fechada, ela está segurando, né? Ela não quer perder nada. Tem gente que vive assim a vida inteira, mesmo que tenha muito dinheiro, né? Uhum. É tudo muito contadinho, né? Na ponta do lápis. A pessoa, ela tá assim, ela tá com medo, ela tá vivendo na insegurança. Eu não posso perder, tem pouco no mundo, é foco na escassez. E quando ela se abre, ela solta para receber, tem esse fluxo, né? Que é muito importante a gente Sim. lembrar, o fluxo do dar e receber. Então, se a Uhum. pessoa não sabe dar com tranquilidade, com confiança, ela não vai saber receber. Então, fica tudo sempre muito preso, né? E ela não se abre também para outras ideias, outras oportunidades de ganhar mais, ela fica ali sempre em cima do medo. Então, eu tinha lembrado de uma história que é de um cliente que eu atendi em São Paulo uma vez, faz bastante tempo. E olha que interessante, ele tinha uma dívida milionária. Ele estava devendo mais de 1 milhão para banco, para pessoas, enfim, para várias fontes. E ele vivia muito angustiado, assim, muito. Aquilo perturbava, era um peso, sabe? A pessoa já acorda com aquela, né, aquele débito assim na cabeça, se sente não merecedor das coisas, enfim, foi um erro lá na empresa. E aí a gente trabalhou as questões emocionais e ele começou a se sentir bem. Ele passou de uma pessoa estressada para uma pessoa não estressada, para uma pessoa que vive em paz, aproveitando a vida dele com o que ele tem na realidade dele, né? Fazendo tudo que precisa ser feito, claro, para não gerar mais dívidas, né? E tudo que pode ser feito para pagar. Só que a dívida dele não mudou naquele momento, mas ele mudou o estado emocional dele. Eu lembro até Uhum. que a mulher dele ligou para mim, meu Deus do céu, não acredito, ele é outra pessoa. E a conta continuava como estava. Uhum. Então, e às vezes a pessoa está devendo muito menos, né? E ela já faz aquele. Então, quanto mais a gente focar, botar a nossa energia na abundância, né? Em perceber o quanto que existe e o quanto a gente merece ter, a gente vai ter acesso a isso, né? Enquanto a gente ficar travado, meu Deus, eu não posso perder, eu estou mostrando para o universo que eu não tenho direito, né? Enquanto que a Exa- gente nasceu com esse direito de ser feliz, né? É uma questão de mudar esse pensamento. Exatamente. E quando a pessoa está vivendo essa felicidade, eu costumo dizer quando a pessoa está vivendo uma vida próspera, independente de quando ela está no com quanto de dinheiro que ela tem no banco, ela tem um fluxo mais leve, seja nos relacionamentos, seja na vida pessoal, nas amizades, questão de Sim, qualidade de vida, ela vai cuidar da sua saúde e, consequentemente, ela também vai cuidar do seu patrimônio, vai cuidar do seu dinheiro. E isso torna tudo muito mais leve, né? Torna tudo muito mais prático, muito mais gostoso de ser visto. As pessoas, quando estão vivendo essa vida próspera, elas não se importam de ter que fazer conta, de ter que, vez por outra, precisar checar o orçamento. E é isso que está acontecendo agora, né? As pessoas que já estão com essa mentalidade, estão com o orçamento no papel, estão enxergando esse futuro. Isso reduz o estresse, reduz a ansiedade e traz essa calma, né? Essa tranquilidade. exatamente. Não tem preço isso, né? O que a gente Não, quer no fim das contas, Marlise, o que que é? Por que que todo mundo vai até ti e te procura? As pessoas, no fim das contas, querem a mesma coisa das que me procuram e a mesma coisa das que procuram todas as outras no mundo. Elas querem se sentir bem, elas querem estar em sim, paz. exatamente. E a gente às vezes acredita que é através do dinheiro, de ter X, né? Às vezes a Uhum. pessoa está precisando mudar de padrão de vida agora, fazer um ajuste, e às vezes tem coisas positivas nisso, mas a pessoa cria uma história na cabeça dela de que aquilo é um fracasso, que não deu Uhum. certo, que é uma frustração, e vem desde a infância, né? As coisas que a gente Sim, aprendeu, de que tem que ser um exato, mega sucesso e por aí vai, né? exatamente. Vamos pensar assim
pensar nos pensamentos, que é isso que a gente tem que fazer, observar os nossos pensamentos. Eu quero perguntar para o pessoal que está aqui, indiquem aí para a gente. Quem aqui acredita que precisa de mais dinheiro? Eu quero saber quem acredita que precisa de mais dinheiro. Dá um acena aí, pode ser acenar também. Que a maioria das pessoas sempre está acreditando que precisa de mais dinheiro, né? Vamos ver quem responde. Tô com medo. Gente, vamos esperar o pessoal responder, mas é o que a gente ouve de todo mundo. A Nara falou que sim, né? Sim. Todo mundo acredita que precisa de mais dinheiro, a Márcia também. Uhum. E é uma crença que é muito comum. Gente, mais, é sempre mais. E quando que chega. Ai, a Marli saiu. Deixa eu chamar ela de novo. Ai, como é que eu faço isso? Aqui? Não. Marlise. Continuando, todo mundo que pensa que precisa de mais dinheiro hoje, na crise, quem de vocês também pensava que precisava de mais dinheiro antes da crise? Todo mundo pensava que precisava de mais dinheiro também. Então não é só hoje, é a vida inteira. E aí percebe como a gente está criando uma história para a gente, uma necessidade de que é impossível alcançar. Porque sempre tem mais para alcançar. Não tem um fim. Então a gente vai do berço ao túmulo com essa correndo atrás disso, ofegante para chegar a ter mais dinheiro. Então, o que é mais dinheiro para você? Quanto de dinheiro é dinheiro suficiente para você? Para você finalmente poder dizer, não, agora eu estou me sentindo em paz. É muito raro a gente ver alguém que a pessoa pode ter R$ 5 ou ela pode ter 5 milhões. A pessoa sempre vai achar que ela precisa de mais dinheiro. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Marlise de novo. Acho que caiu lá. Vocês concordam com isso, gente? Não se identificam? Chegou a ouvir, Marlise? Voltei. Sim, aham, estava acompanhando. E isso que tu estás falando, né? Ela é muito a teoria de Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala Uhum. na corrida dos ratos, e eu gosto de fazer uma comparação com uma esteira ergométrica. É como se as pessoas estivessem. Isso antes da crise já funcionava assim, na crise vai funcionar assim, e depois da crise eu imagino que também vai Uhum. continuar a funcionar assim, né? É como se as pessoas estivessem ali correndo, correndo, correndo numa esteira ergométrica para conseguir um dinheiro, daí elas começam a colocar até uma velocidade maior, né? Se elas conseguem caminhar no 4, daqui a pouco elas vão para o 5, daqui a pouco elas vão para o 6, para o 7, para o 9, e quando vê elas estão escorrendo, pingando, não aguentando mais aquilo, mas quanto mais elas correm, mais elas ganham dinheiro. E quanto mais elas ganham dinheiro, mais elas gastam dinheiro. E aí elas ficam Sim, ergométrica, né, sem sair do lugar, porque elas estão paradas no mesmo lugar, se cansando, somente pela questão do consumo. Então, quanto mais eu ganho, mais eu gasto, quanto mais eu corro, mais eu quero correr, e fica nessa coisa desenfreada somente em função do dinheiro para conquistar algo que elas nem sabem o que é, né? Então, é bem importante a exatamente. gente ter essa colocação, porque de repente, nesse momento, a nossa esteira ergométrica está andando lá no 1, no 2, velocidade mínima, né? E a gente precisa readequar essa entrada de dinheiro com a saída de dinheiro também, para que a gente entre num fluxo de normalidade, se é que vai existir uma normalidade no futuro ou não, ou se essa é a nossa nova normalidade. Então é importante essa visão também, né? De que a gente precisa sair dessa esteira ergométrica financeira, ou da bicicleta ergométrica, ou da corrida dos ratos. A gente pode descansar, né? A gente pode desfrutar a vida de acordo com o que a gente tem hoje. E não Aham. faz diferença nenhuma quanto que é, a gente sabe disso, né? Só olhar ao redor, tem histórias e histórias, né? Nem o pessoal que ganha na loteria e depois perde tudo. Sim. É a questão do que a pessoa está pensando, né? Se eu me sinto merecedor. E por que isso tem a ver? Eu sempre falo ao pessoal que a gente tem sempre dois caminhos, né? O caminho do medo, que está relacionado ao estresse, medo de não ter o dinheiro, daí eu fico estressada, ou o caminho do amor.
Quando eu tô no caminho do amor, o que que eu tô pensando em relação a dinheiro? Eu tô pensando que eu mereço, eu tô Uhum. pensando que o universo é um lugar amável e bondoso e tem para todo mundo e até sobra. E aí eu não vou, como um é o oposto do outro, não tem como eu me sentir estressado nesse caso, porque eu tenho essa confiança, eu sei que tem para mim também. Mas desde criança a gente ouve, né? Que tem que cuidar, que tem que guardar, mas claro que tem que ter negativo, a gente acreditar o dinheiro. Oi, acho que travou aqui para mim. Eu Meu, estou travada. é melhor o dinheiro. E para fazer, dá para ser muito feliz. A gente vê pessoas com muito pouco, muitas vezes sendo muito mais felizes que pessoas que têm mais, né? Exatamente. O que que eu trabalho, né, meu convite para as pessoas que estão com cheias de pensamentos negativos para em relação ao dinheiro, em relação a primeira coisa, observar os pensamentos que está tendo. Anota os pensamentos. Como, por exemplo, eu preciso de mais dinheiro, vai faltar dinheiro, não vai dar certo, não vou conseguir pagar minhas contas. E tudo que for através de perguntas, como a gente respondeu lá na minha pergunta nos stories, ai, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que eu vou conseguir? Transforma numa frase. Se você está questionando, é porque você está com esse medo. Alguma parte do seu cérebro está afirmando isso para você. Então escreve, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E aí começa a a questionar esses pensamentos, né? Identificar. A Rafa falou que tá travando, né? Tá travando para ti, Marlise. Tá, eu fiquei um tempo sem te ver, agora voltou. Mas dá para ouvir? Dá pra ouvir. Aham, agora voltou a voz e voltou o vídeo também. Tá, vamos tentar continuar. Então eu observo os meus pensamentos para eu poder identificar o que que tá, se é ele que está me trazendo estresse, né? Que a emoção vem de um pensamento, então eu vou questionar ele. Eu quero mudar o meu pensamento para eu poder mudar a minha emoção, e daí através disso eu mudo as minhas ações também, eu mudo, né? Os pensamentos mudam a realidade. Então, tudo que a gente tem hoje é reflexo do que a gente acreditou que merece, né? Pode ver, tudo que a Exato. gente tem. Então, isso serve daqui para frente. A gente tem que observar ali se eu me sinto capaz, é crença de merecimento, de capacidade, né? Se eu me sinto capaz o suficiente para passar por isso. E aí, depois de questionar esses pensamentos e de encontrar outras evidências contrárias, vocês estão me ouvindo, gente, que a Marlice saiu. Só alguém me dá um alô aí, porque daí eu continuo a minha ideia aqui. Tá com, não sei se a internet dela. Se alguém tá me ouvindo aqui, me vendo, me dá um aceno aí. A Marlice está acenando. Vamos ver se ela entra de novo. O CM entendi que tá rolando. Então tá. Voltou a Voltei. Marlice. Ah, Então, gente, um passo a passo para a gente trabalhar isso é observa o pensamento, escreve ele, questiona. Isso é verdade? Quais são as evidências que mostram que talvez isso não seja verdade? E existem infinitas possibilidades. Quando a gente está com medo, a gente está pensando num caminho só. E depois disso, inverte essas frases e começa a praticar essas afirmações positivas. E uma das maneiras de fazer isso é através da meditação, né? Quando a gente fica mentalizando essas coisas boas. Por que fazer isso, gente? Parece um pouco, ai meu Deus, enquanto eu tenho que trabalhar, eu vou fazer isso. Porque não importa tanto o que a gente faz com a conta bancária, enfim, claro que tem a sua importância, mas quando a gente relaciona com o que a gente faz com a nossa cabeça, com os nossos pensamentos, não adianta o que tu vai fazer no banco, pode seguir todas as orientações da Marlise, se a pessoa estiver travada, se ela estiver
acreditar que não é para ela, ela pode até ganhar muito dinheiro, porque a Marlise é muito boa nisso. Mas ela vai perder tudo, ela vai se livrar dele, né? Inconscientemente, ela vai achar que não é para mim, é errado, é sujo, as pessoas ricas são más, né? Tem uma E infinidade de crenças. é bem interessante isso que tu tá falando, Mari, porque quando as pessoas me procuram, né, para uma evolução financeira, seja em caso de endividamento ou não, eu pego muitas pessoas que estão na corrida dos ratos, né? Então, eu ganho muito bem, mas eu gasto tudo, não tenho um patrimônio, não consigo fazer as coisas que eu quero. E a principal questão que a gente precisa trabalhar é a idade, né? Então, de fazer com que a pessoa perceba. Então, muitas vezes a gente volta na história da pessoa, né? Entender como é que foi essa criação, o que que ela teve lá atrás, fazer um processo de gratidão sobre a família, né? De agradecer extremamente essa família que deu a vida e olhar Sim. para essa família como aprendizado e dizer, Perdoar. olha, perdoar e você pode seguir em frente, pode seguir adiante, conquistando financeiramente uma outra jornada que você escolhe a partir de agora, né? E essa é a principal questão. Às vezes as pessoas me procuram achando que eu vou dar uma planilha e dizer, olha, corta aqui, corta ali, mas não Milagre. é. A gente vai mais fundo, trabalhando essa questão de mentalidade e fazendo com que a pessoa perceba que realmente ela é merecedora e que ela desperte para isso, né? Desperte para o Sim. gerenciar o dinheiro, cuidar do dinheiro dentro de uma relação faz parte, né? Você é um ser financeiro também, digamos assim, e a gente precisa cuidar desse papel financeiro que a gente desempenha na nossa vida. E aí, para isso, eu tenho que ter algumas ferramentas, né, para fazer isso, ao mesmo tempo em que eu preciso estar muito bem no meu lado emocional para conseguir fazer isso. Sim. Senão não tem jeito, né? No desespero ninguém consegue fazer nada, ou faz errado, né? Pelo Exato. contrário. Então Exatamente. não tem milagre nesse sentido. O milagre acontece dentro da gente. E a gente vê as Exato. coisas se manifestando. A gente vê isso o tempo Exatamente. inteiro, né? Então, por mais que a pessoa acredite que só pensamento positivo, né, não funciona. A gente está alimentando quase que o dia inteiro, a maioria das pessoas alimentando pensamentos e afirmações negativas, né? Toda hora pensando, meu Deus, na crise, eu não vou conseguir, meu Deus, mais uma conta. É muito peso e foco na escassez. Então, se a Uhum. gente tirar um momento do dia para a gente fazer afirmações positivas, eu vou estar treinando a minha mente para eu poder atrair essas coisas. Eu abro um feixe de luz ali para eu poder enxergar, opa, pode ter uma solução. E quando Exatamente. eu faço a meditação, por exemplo, a pessoa está meditando, todo mundo tem um guia, né? Recebe uma orientação divina. E esse é o momento de acessar, de ouvir isso, de receber. Às vezes a resposta, às vezes a Marlise não vai ter a resposta ali prontinha, né? Dependendo do caso de cada pessoa, precisa explorar, precisa ir além, né? E aí, nesse a solução que está ali, às vezes está na nossa frente. Ah, ela saiu de novo. Vocês estão me ouvindo, né? Dá um ok para mim não falar sozinha. A Rafa falou, as afirmações e a meditação são maravilhosas. São, né, Rafa? Deixa eu botar uma lista de novo. As afirmações vão transformando, passando a gente de um estágio para o outro. Quando a gente vê, a realidade mudou. A realidade Ó, física, material mesmo. o Instagram e a internet estão me derrubando. Ah, pois é. Marlise, eu queria que tu trouxesse para a gente pelo menos uma boa notícia, financeiramente falando. Por que que as pessoas poderiam estar gratas hoje, poderiam estar positivas nesse momento da crise? Olha, eu acredito que o grande motivo de gratidão, ele não tem a ver com dinheiro, né? Ele tem a ver com as pessoas e as pessoas não estão se dando conta disso. Eu vejo muitas vezes, né, quando eu começo a fazer atendimentos relacionados a finanças, as pessoas que querem evoluir financeiramente, elas se comparam com amigos, elas se comparam com parentes, elas se comparam com celebridades, elas têm um nível de comparação muito alto que faz com que elas fiquem depressivas, que fiquem deprimidas, que fiquem mal, Sim. que fiquem se sentindo um nada. E a gente costuma trabalhar no movimento inverso, começar percebendo tudo aquilo que tem ao seu redor.
Então, de começar percebendo, por exemplo, que você tem uma internet em casa, que pode se conectar com outras pessoas, que tem uma família que mora junto, que as pessoas estão bem de saúde, olhar para a natureza, olha para o céu, olha para um verde, olha para o mar e começa a sentir esse momento como sendo um momento de gratidão. Se é que o dinheiro está escasso nesse momento, foque nas coisas que o dinheiro não compra, porque tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro compra, sim, mas nesse momento seu dinheiro está comprando somente o que é básico, está comprando a sua alimentação, garantindo a sua segurança e está de bom tamanho se você tem para isso. E além de tudo, de olhar para essas coisas que o dinheiro não compra, né, de sentir gratidão. Exatamente, a Rafa está falando ali gratidão de poder estudar, de se reinventar. Exatamente, tem que ter a gratidão nesse momento por tudo isso que a gente está vivendo e também, então acho que é um e, não é um ou, verificar quais são os aprendizados relacionados à vida financeira que a gente pode tirar dessa crise, né? Então, a minha empresa não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento na semana que vem. Ok, por que não tem dinheiro? Né? O que aconteceu lá atrás? Então, investigar também, ir atrás, verificar porquê das coisas. Você é merecedor, super merecedor e merecedor de a empresa vai muito bem daqui em diante também. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de focar no futuro, colocar uma visão daqui a 5 anos. Eu sei que tá difícil a gente ter visão aí de 6 meses, de 3 meses, mas uma visão de 5 anos, quando tudo isso estiver passando, o que você vai mudar na sua vida, né? Você vai mudar o ritmo, vai desacelerar na esteira ergométrica financeira? O que você pretende fazer que essa crise vai te trazer de profundo aprendizado? Eu acredito que essa é a questão central e principal. Sim, e tudo tá bem, né? Eu gosto de lembrar disso, que tem a ver com o que tu falou. Tá tudo bem, né? Mesmo que a gente não tenha todo o dinheiro que a gente esperava ter, porque a gente sempre, nunca tem tudo que a gente gostaria, porque a gente tá sempre querendo mais, como eu falei. É, Exato. tudo tá sempre bem, a gente tem um chão sobre os nossos pés, a gente tem o ar. O ar é muito interessante pensar nisso, a abundância do ar. Quando a gente começa a se conectar com essa fonte inesgotável da natureza, do oceano, que é infinito, da areia, da praia, que se a gente for contar os grãozinhos, a gente nunca vai acabar. Então tem muita coisa lá fora. O dinheiro pode estar escasso dentro de casa, mas tem muita gente prosperando agora, né? Tem muita gente fechando clientes que, meu Deus, de valores que nunca fecharam antes, que eu sei. Então, é uma questão de isso se colocar em outro nível energético, né? E é legal a gente fazer um exercício além desse que eu falei da meditação. Lembrando que a meditação, a gente pode aproveitar quando for praticar as afirmações positivas na meditação, mentalizar tudo que eu pensava de negativo, eu inverto e transformo no oposto. Por exemplo, se eu acho que eu não vou dar conta de pagar as contas, eu simplesmente penso, eu vou dar conta de pagar todas as minhas contas. Melhor ainda se for no tempo presente, eu dou conta de pagar todas as minhas contas com tranquilidade. Mas mesmo que a pessoa não acredite, vai treinando isso até que isso comece a ser internalizado e se manifestar na realidade. E durante a meditação, percebe já a abundância do ar, que quando ele entra, a gente deixa ele entrar, a gente recebe, a gente não fez nada para merecer o ar. E depois a gente exala, a gente põe ele para fora. É um fluxo de dar e receber. E a gente não fica preocupado se na próxima inspiração vai vir um oxigênio ou não. A gente sabe, a gente tem confiança de que ele vai estar lá. E com dinheiro pode ser a mesma coisa. É um universo inteiro abundante de dinheiro, assim como o ar e o oxigênio. E eu posso receber com confiança e também dar com confiança, porque ele tem muito para todo mundo. Tem para tudo que eu preciso e desejo. Isso pode ser uma afirmação sua também. Deixa eu botar a Marlise aqui. E um exercício sobre abundância, que tem a ver com o que a Marlise falou também, já que tem coisas que você não está tendo acesso agora, estou propondo um exercício, Marlise, da pessoa identificar coisas na vida dela hoje, agora, que ela tem em abundância. Ótimo. Qualquer coisa que tenha em abundância. Pode ser o ar, pode ser amor, pode ser paz, pode ser tempo, pode ser comida, ou pode ser o que for na sua vida que você tiver em abundância e paz, que te traga paz também. Começa a perceber mais essas coisas e ter mais gratidão por elas e usar elas assim com gosto, sabe? Aí eu tenho isso, sentir esse prazer.
E as coisas que você não tem, você começa. Ah, essas coisas que você tem, você também começa a dar mais para as pessoas. E assim como as coisas que não tem. O que está faltando para mim, eu posso entregar. Tudo que eu acredito que o universo está me negando, eu preciso exercitar mais ainda o dar. Que nem a respiração. Eu dou e eu recebo. Então, a gente começa a trabalhar dentro da abundância. A gente sai da escassez, de ficar o dia todo ali, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não vou dar conta. E quando a gente faz isso, o que eu falei, a gente não está se abstendo, a gente está se colocando num lugar onde a gente se coloca muito mais aberta, né? Um lugar favorável a fazer isso de uma forma saudável, de uma forma que vai funcionar. Porque senão a gente Exato, sabe o que vai fazer e depois não vai voltar ao que era, né? Se não mudar isso, a pessoa ganha dinheiro e se livra dele a vida inteira. exato. Esse fluxo de dar e receber, ele é muito importante, né? Eu já tive muitos clientes que eles eram extremamente doadores e não sabiam receber. Então, Uhum. às vezes as pessoas pensam, não, mas isso para mim não funciona, mas tem muitas pessoas que são extremamente doadoras e não conseguem receber. E é um treino, é um exercício, né? Então, se você acha que você só recebe, não doa, exercite mais a doação, né? Se você acha Sim, que doa demais, além do receber, receba mais, desde elogio, desde presente, isso. desde um conteúdo como esse, receba, né? Esteja aberto para receber essas orientações, esse chamado. Enfim, acredito que a vida financeira ela faz parte, nós precisamos estar em paz com o nosso dinheiro, mas essa paz ela começa na nossa mente, nas nossas emoções. Então eu É, só vou conseguir refletir no dinheiro, na vida financeira, quando eu estou bem. E muitas vezes, claro, cabe um ajuste aí nessa rota financeira para que todas as áreas da vida possam crescer juntas. sim, exatamente. Preciso estar bem comigo, preciso estar em paz comigo para eu poder. E paz com o universo, né? Eu preciso acreditar e confiar. Eu confio em mim, que eu sou merecedora. Às vezes a gente pensa, ah, claro que eu sou merecedora. Mas aí quando a gente vai ver, tem crenças lá de trás e a gente acredita que no fundo o dinheiro não é para mim, que não é uma coisa boa. Então é muito importante explorar isso, senão a gente vai sempre Exato. ficar vivendo com medo, se debatendo, correndo atrás de dinheiro, e ele vai realmente fugir, porque ele não se identifica com essa energia, né? Então a gente tem que se Exato. abrir para receber mesmo. Exato. Gente, quem tiver perguntas aí para a gente ir finalizando, para a gente usar aí a Marlise o máximo possível também. A gente falou de várias coisas voltadas para a mentalidade, para as emoções, para poder transformar isso. Passou alguns exercícios. Eu vou deixar para o pessoal depois. Acredito que até amanhã vai ter uma meditação voltada para o estresse relacionado ao dinheiro. Que o Ai, que pessoal bom. do grupo que. Vou te passar também. Do grupo de meditações guiadas que está fazendo agora, Tudo Está Bem no Meu Mundo. Hoje é o dia de trabalhar o estresse e a gente está focando mais no dinheiro. Ele já tem uma meditação sobre estresse, mas é no geral. E aí eu vou disponibilizar uma baseada nos princípios da Louise Hay em relação ao dinheiro, tá? E aí todo mundo vai poder acessar lá para poder botar em prática isso que a gente falou, né? Tem um momento do dia que a pessoa vai desenvolvendo essa parte que está adormecida, né? Da abundância, da prosperidade. Marlies, tens mais alguma colocação para fazer? Tá me ouvindo? Tens mais Exato. algum comentário para fazer? Alguma dica? Como Tô é que ouvindo. gostarias de É, fechar aqui? A Márcia falou ali, mas eu vou botar a meditação no YouTube e todo mundo vai ter acesso. Mas eu vou botar uma ferramenta especial no Telegram para vocês, tá, Márcia? Quem está participa do meu canal lá no Telegram, Instituto Me Ilumina. Quem quiser entrar, isso, no Telegram. A Marlise caiu de novo, infelizmente. Vamos ver se ela consegue fechar aqui com a gente. Então, vai ter meditação para praticar isso aí, tudo que a gente aprendeu. Gente, a minha mensagem final, enquanto ela não entra, é que a gente alimente essa confiança em nós e uma confiança no universo, porque ele vai prover tudo que a gente quer. Mas se não tivesse a sensação de merecimento, a gente não vai
receber, a gente não vai saber receber, e se receber, a gente não vai saber aproveitar. A gente vai simplesmente se sentir culpado, sentir um peso e dar um jeito de não ter mais aquele dinheiro. E aí o destino é sempre faltar, tá? Nara falou muito bom esse encontro de hoje, quanto aprendizado, gratidão. Obrigada, Nara, pela participação. Gente, obrigada a todo mundo. Quem quiser participar do próximo grupo, dá para se inscrever ali pelo meu perfil do Instituto Me Ilumina. Tem inscrição ali para fazer o programa de 6 meditações guiadas, 6 dias consecutivos, para essas emoções em tempos de crise, tá? Que eu acredito que é a base de tudo para a gente poder transformar a realidade. Beleza? Depois eu acho que a Marlise dá um jeitinho aqui. Obrigada, Marlise, ela tá falando por ali. A internet dela não tá muito boa hoje, mas a gente vai fazer outros encontros com certeza. Gente, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um beijão, até a próxima live.